Olá, amigos da ITV News, aqui é o Joaquim Leite Neto falando aqui dos Estados Unidos. Estou aqui com um dos homens que causou muita polêmica durante a eleição presidencial no Brasil, mas olha, ele foi uma chave importante para a abertura da porta para a vitória do Jair Bolsonaro. Estou aqui com o grande Olavo, o professor Olavo de Carvalho. Professor, muito obrigado por nos receber aqui. E a minha primeira pergunta é, o Brasil tem jeito? Tudo sempre tem jeito, né? Mas... Enquanto eu não morrer, ainda dá para ter esperança de fazer alguma coisa. Mas eu penso o seguinte, qual é a força social que pode ter uma atuação positiva? Você pega os vários grupos, né, de pessoas, pega os empresários, você pega os militares, você pega os estudantes, você pega os professores, você pega os jornalistas, etc. Que grupo tem uma atitude positiva? Só o povão anônimo. Você não tem um grupo social decente, nenhum. Confia em banqueiro? Não. Confia em empresário? Não. Confia em advogado? Não. Confia em juiz? Não. Confia em jornalista? Não. Confia em político? Não. Confia em militar? Não. Mas tem a massa popular. Ela ainda é correta. Então, uma coisa que precisava fazer no Brasil, eu mesmo usei isso aí antes da eleição, quer dizer, o Brasil precisa de um período de democracia plebiscitária, onde as decisões principais são entregues ao povo. Você está entendendo? Você vê, o de Gaulle, Charles de Gaulle, tem uma carreira, um sucesso espetacular. Qual era o segredo dele? Fazer plebiscito. Você fala, o que vamos fazer? Fala, vamos perguntar para o povo. Daí você faz o plebiscito, você faz o que o povo mandou fazer. Não tem como dar errado. Agora, no Brasil fizeram o plebiscito das armas, depois que obedeceram o plebiscito, não. Então, é este o problema. As lideranças no Brasil acham que elas sabem, que elas têm que dar solução para tudo. Não é verdade isso. Quem tem que dar solução é o povo. O povo está acomodado? Não, eu acho que o brasileiro está muito alerta, é incrível. Eu acho que a consciência popular, consciência política do brasileiro, eu acho que é a mais aguda do mundo. Você não vê um povo, outro povo que esteja entendendo tão bem as coisas como o brasileiro. Só que é o seguinte, o povo não tem meios de ação. Os meios de ação são tomados do povo e ficam na mão dos picaretes, a elite. As elites, como diz o Lula. Quando começou no Brasil essa fobia pelas armas, o senhor acha que Não, o Brasil sempre teve isso, porque há muito tempo não tem armas. Quem foi que no Brasil inventou o negócio dos calibres privativos? Foi as Forças Armadas, no governo de 64. Então já começaram a tomar as armas das pessoas naquela época. Quando eu era moleque, todo mundo tinha arma. Eu ganhei minha primeira espingarda, tinha 8 anos de idade. Né? Ia dar tiro lá no sítio do meu avô, que era perto ali de Sarto de Itur. Né? Ia lá, só tirava em cobra, não era caçada séria. Né? Mas eu me acostumei, aprendi. Todo mundo, meus primos tinham arma, todo mundo tinha. Era normal. E você não tinha criminalidade como tem agora. Daí, quanto mais armas, pessoal, quanto mais proibiu armas, mais a criminalidade subiu. Por quê? Só bandido pode ter arma. Essa é uma coisa tão óbvia, né? Você vê, uma vez, a gente morava ali perto do Caxias, 4 vagabundos tentaram invadir a minha casa. Por que eles não conseguiram? Porque eu estava armado, eu não precisei dar um tiro. Eles me viram na janela com a arma, eu estava na janela atrás, eles ali no meio do quintal. A situação deles não era vantajosa, eles mediram e falaram, vamos embora. Eles não precisou sequer dar um tiro. Agora, se eu tivesse desarmado, eu não estaria aqui falando com você hoje. Teriam matado a mim, minha família. Então, como é que eu vou reclamar de arma? A arma salvou minha vida, meu Deus do céu. O Brasil está pronto para que a população tenha o mesmo direito que tem aqui a população americana? Claro, mas é evidente que está. O pessoal precisa respeitar mais o povo brasileiro. Você vê essas manifestações populares imensas, as maiores que houve na nossa história, não se quebra uma vidraça, não se fura um pneu. Você não vê ninguém xingando ninguém. É tudo em ordem. O povo brasileiro é muito... Isso eu escrevi em 2013, eu escrevi isso. Vocês que se metem a líderes, vocês tinham que seguir o povo, porque o povo sabe o que está fazendo e vocês não sabem. É um povo muito bem formado, um povo lúcido, povo maduro e não tem líderes à altura. Você está entendendo? Veja, os líderes começaram a aparecer naquela época, Kim Katakoquinho e outros, era só carreirismo, meu Deus do céu, não eram pessoas sérias. Ninguém tinha boa intenção. Veja, ninguém tem amor ao povo brasileiro, porque eu vou provar para você. O que é uma identidade nacional?
é a memória dos feitos realizados em comum, a memória dos grandes feitos do passado. Onde está registrado isso? Na história, na literatura e na língua nacional. O sujeito que não tem amor pela língua nacional, pela literatura nacional, não tem amor ao Brasil. Qual desses caras tem isso? Nenhum. Não liga para isso. Eu passei... Primeira coisa que eu fiz na minha vida foi ler tudo que eu podia da literatura nacional e da história nacional. Então, eu aprendi a amar o meu país. Não nasci sabendo, eu aprendi. Porque eu li e eu vi quanto custou. Eu vi os esforços que foram feitos. Eu vi quantidades de heroísmo, de genialidade que foram empregados para construir o Brasil. Eu sei quanto custou. Agora, esse pessoal não sabe. Eles não sabem de onde saiu nem os direitos que eles têm. Então eles não têm gratidão. Se você não tem gratidão ao passado, você não tem amor à pátria. O amor à pátria é obrigatório para todo mundo que é cristão. Faz parte do mandamento de honrar pai e mãe. Se você não honra os seus antepassados, você está violando o mandamento. Então faz parte da religião. O patriotismo faz parte da religião, sim. Não o culto idolátrico da pátria. Minha pátria é acima de todas as outras. Não, não é verdade. Minha pátria não está acima das outras, ela é igual às outras. Mas nós temos o nosso direito, tá entendendo? É como dizia o ex-presidente, vice-presidente Orlando Chaves. Minha cadeira é pequenininha, mas nela sento eu. Tá entendendo? Hoje, nós temos o Senado, a Câmara dos Deputados e o STF. Por que eles atrapalham tanto o governo federal hoje? Porque a elite brasileira foi mal formada. O que se exige da elite brasileira? Nada. O que se dá a ela? Tudo. Ela tem filhinho de papai, carreirista, vigarista. Você não vê uma pessoa de inteligência notável. Você pega todos os caras que estão aí, esses deputados, senadores, ministros, generais, etc. Me mostra um livro importante que vocês tenham escrito. Nada. Você vê que nos Estados Unidos, vários dos presidentes americanos foram grandes escritores. Estão entre os maiores escritores da língua inglesa. Theodore Roosevelt, né? Lincoln, né? O próprio Ronald Reagan. Quando eu li o diário do Ronald Reagan, eu falei, meu Deus, camarada é escritor de primeiríssima ordem. O pessoal não sabia por quê, porque o diário era inédito. Então, depois que ele morreu, publicaram. Né? Então, você vê assim na França, né? Quando saiu o presidente Georges Pompidou, ia fazer uma viagem, ele parava para fazer uma conferência na Academia de Letras. E depois ia fazer os discursos políticos. Tá entendendo? Todos os países são assim. E você pega na história da Inglaterra, os primeiros-ministros, né? Pega Churchill. Churchill é um dos maiores escritores da língua inglesa. Agora, e esses camaradas aí? Se você não é capaz de escrever um livro, você não é capaz de governar um país, meu Deus do céu. Essa é a primeira coisa. Quer dizer, nós não temos intelectuais de respeito nesses ambientes. Só temos picareta. Outra coisa, o negócio da língua é a coisa mais importante. Você não tem amor à língua, à pátria, você não tem amor à pátria. Quantos desses camaradas aí não são semi-analfabetos? O ex-ministro da Educação usou um doutorado que não existia. Você vê, num desses anos que o negócio de doutorado falso no Brasil é epidêmico, Por isso mesmo eu pergunto, você tem diploma de alguma coisa? Eu não tenho diploma de nada. Eu não tenho título nem no protesto, tá entendendo? Então, agora, num dos anos que os estudantes brasileiros tiraram o último lugar no PISA, aquele teste internacional, o ministro da Educação, o tal de Paulo Renato, sabe o que ele disse? Poderia ter sido pior. Ele ficou pior. Pior do que o último lugar, não tem um lugar para nós, então. Ele disse, como é que um ministro da Educação fala uma coisa dessa? Um dia tem uma reunião de ex-reitores, chefiado pelo Zé Goldenberg. Eu, por mim, botaria aqueles caras tudo na cadeia, no hospício. Porque olha o que vocês fizeram. Existe o ditado latino, si monumentum requiris circunspice. Se você quer um monumento para você, olha em torno, olha o que você fez, esse é o seu monumento. Então, o monumento desses ministros da Educação, desse empresário metido educador, está aí um monumento, olha o que vocês fizeram. Agora, eu posso dizer isso porque assim, eu sou um educador. Né? No meu curso eu digo o seguinte, quem é inteligente sai mais inteligente, quem é burro sai louco. Né? Pouquíssimos saíram loucos, mas veja, se você vê a produtividade intelectual dos meus alunos, eu estou com muito orgulho deles. E também tenho orgulho do meu trabalho. O que eu estou fazendo, eu sei fazer, porra. Não me peço para fazer outra coisa. Por exemplo, quando o Bolsonaro me pediu para ser ministro da Educação, eu falei, não tenho capacidade para isso.
Porque eu sou um bom professor, mas não quer dizer que eu vou ser um bom ministro por causa disso. Por quê? Eu não conheço o Ministério da Educação, não conheço nem o organograma, não conheço ninguém lá dentro, não conheço regulamento, não conheço nada. Vou chegar lá e fazer feio de trouxa. Não é isso? Agora, oferece para o Brasil. Estou procurando o ministro da Educação, aparece 500 na mesma hora. Por quê? Porque tem verba. E esse pastor não vai funcionar? Não adianta. Ele pode ter a capacidade. Veja, o outro, eu achava o Weintraub um cara sério. O que ele conseguiu? Nada. Esse aí também não vai conseguir nada. Pode ser um santo. Não, o problema da educação brasileira é grande demais. Qual a solução? Não sei, não tenho ideia. O caminho. A primeira coisa seria fechar o Ministério da Educação e deixar que a sociedade buscasse a solução. Não é aqui, chegar um gênio com um projeto extraordinário. Não é assim. Tem que deixar que o povo vá, por tentativa e erro, aprendendo. Você vê, nos Estados Unidos sempre tiveram a melhor educação do mundo até o momento em que criaram o quê? Um Ministério da Educação, no governo Carter, que foi um dos piores governos que teve. O Carter era um tipo azarado, não sabia. Bicho, ele ia jogar golfe, ele acertava o taco no seu próprio olho, pô. Era retardado mental, evidentemente. Então, qual é o segredo da educação americana? A iniciativa popular. Quem fazia educação? Chegava na igreja, tinha uma escolinha. Chegava no clube de futebol, tinha uma escolinha. Tá entendendo? Chegava lá, tinha o Rotary Club da cidade, fazia uma escolinha. Cada um fazia a escolinha do seu jeito. Era diversificado, você está entendendo? Então, o maior educador americano hoje chama-se John Taylor Gatto. E ele diz o seguinte: as pessoas só aprendem o que elas querem. Não adianta você fazer um programa igual para todo mundo. Você tem que ver o que o sujeito quer estudar e deixar ele estudar aquilo. Se ele quiser estudar só futebol, eu vou ensinar o futebol para ele e a propósito do futebol eu vou ensinar português, matemática, etc., tudo junto. Partindo do centro que tem de interesse dele. Então o que precisa no Brasil? Precisa haver liberdade para a educação e deixar que o povo aprenda por tentativa e erro. Quanto custa isso? Não custa nada. Fecha essa porcaria desse ministério. Acaba com essa picaretagem. Agora, tem um monte de lobos e raposas em volta. Tudo pensando todo mundo querendo a verba, meu Deus do céu. A verba é o Fundeb, eu não sei o quê. Pelo amor de Deus. Quer dizer, é um bando. Como é que você pode entregar o destino das nossas crianças na mão de picareta, comedor de verba? Né? Como usar a expressão do Gilberto Amado, colecionadores vorazes de subsídios, tá entendendo? Tem que parar com isso. Pergunta para mim, quanto o meu curso recebeu do governo de patrocínio? Nada. Nunca quis dinheiro. Dinheiro do governo dá tanto azar. Eu odeio tanto dinheiro do governo que eu não fui nem buscar a minha aposentadoria de jornalista até hoje. Porque eu tenho direito a... tenho direito, mas pode ficar com ela. Dá para algum velhinho necessitado, porque eu ainda posso trabalhar. Estou dando graças a Deus, tenho saúde e posso trabalhar. Dá para quem não pode. Olha, o senhor imagina o seguinte, o senhor vai ser uma daquelas pessoas, ou é uma daquelas pessoas que está certo, mas ainda precisa que as pessoas reconheçam, ele realmente estava certo. Isso porque o senhor se considera o quê? Um intuitista? Eles acabam reconhecendo que eu estou certo, mas é tarde demais. Por exemplo, outro dia eu ouvi falar o seguinte, tem um grande empresário que é influente no governo, e ele diz o seguinte: olha, a situação está tão ruim que eu estou quase começando a acreditar que esse negócio do Foro de São Paulo existe. Agora, o Foro de São Paulo tem 30 anos. Eu cheguei atrasado no assunto. Quando eu cheguei no Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo tinha 10 anos. Quer dizer, eu cheguei muito atrasado. Escrevi, mas tem gente que até hoje não prestou atenção. Eu publiquei todas as atas do Foro de São Paulo. Alguém estudou isso? Não. Então o cara dá palpite sem nem ter visto o documento, meu Deus do céu. Então, palpiteiro, picareta, porra. E como parar hoje, porque o Foro de São Paulo continua aí funcionando? Continua funcionando, está ótimo. O Foro de São Paulo é intimamente ligado às Farc, narcotráfico. O Fernandinho Beiramar, na Colômbia, ele confessou o seguinte, que anualmente ele trazia armas contrabandeadas do Líbano para trocar por cocaína, 200 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil. Ele confessou isso na Colômbia, para a polícia colombiana. Chegou no Brasil, chamaram ele para falar no Congresso Nacional. Ele foi lá, deu uma gozada na cara dos deputados, humilhou todos e foi embora. Está entendendo? Ali todo mundo tem rabo preso. Daí botaram o Fernandinho Beiramar num presídio de segurança máxima para quê? Para ninguém entrevistá-lo.
senão ele conta a verdade. Você está entendendo? E hoje, como é que o Bolsonaro poderia fazer para se cercar de pessoas, como posso dizer, de pessoas leais na agenda dele? Olha, eu realmente, isso eu não sei. Isso é absolutamente necessário que ele faça isso, mas não há um critério para você separar o sujeito que é leal do que é bandido, não dá para saber. Ver, você escolher os conselheiros certos é um dos grandes segredos da vida. Eu tive a sorte de ter bons conselheiros, desde criança, quando eu os procurei. Nenhum tentou me enganar, foram sinceros comigo. Né? Basicamente 2 pessoas foram meus conselheiros. Mas se eu não tivesse tido isso, onde eu estaria? Claro que também teve vagabundo que tentou me levar para coisa errada, também conseguiu. Mas, uma coisa que eu acho errada, o Bolsonaro confia muito nesses militares. Os militares não são maus, mas eles são incultos. Esse é o problema. Eles são incultos e são metidos a dar palpite. Você vê pelo tom. Você vê um general falando, né? Ele já assume a pose, né? A pose das suas divisas. Não pode ter pose para falar. Você tem que ouvir a pessoa que fala em público como ela fala na casa dela. Você está me ouvindo aqui, eu falo com você como eu falo com a minha mulher, com meus filhos, mesma coisa. Não estou desempenhando um papel. Né? Eu sou eu mesmo, não sou outra pessoa. Eu não sei ser outra pessoa. Tá, não sei e não quero ser. Então, o segredo do escritor é a sinceridade. Quer dizer, você conseguir dizer exatamente o que você está vendo. Não é fingir, não é copiar, não é imitar. Né? Então você tem que achar uma linguagem que seja própria para expressar a sua experiência real. Isto é o segredo do escritor. E eu sou o quê? Eu sou um escritor. A minha vida eu treinei, a vida inteira eu treinei para isso. Eu não treinei para ser deputado, para ser o gostosão, para ser um ato da televisão. Não, eu treinei para fazer o que eu estou fazendo. Eu escrevo e dou aula, pô. As coisas que eu sei, não sei fazer mais nada além disso. O senhor acredita que a quantidade de políticos que a gente tem no Brasil, na sua maioria, são pessoas que estão no lugar errado, só se aproveitando? Olha, eu vejo 2 ou 3 pessoas que me parecem sinceras. Mas para cada sincero tem 500 picareta, pô. O negócio é muito desproporcional. Quer dizer, a nossa classe dominante, ela inteira é corrupta. Porque ela sempre viveu do Estado. É o famoso livro do Raimundo Fauro, Os Donos do Poder. Se puder, não deixe de ler esse livro. Ele chama essa classe dominante de estamento burocrático. E o estamento burocrático o que é? É o conjunto das famílias que vivem do Estado. Consideram que o Estado é propriedade delas. Isso é assim desde o tempo da independência, porra. Aliás, antes. Nós nunca nos livramos disso. Então, se pega nos Estados Unidos, o Estado é uma estrutura anônima. Ela não pertence a ninguém. Você está entendendo? Ela funciona igual. Se você tem o presidente republicano, o presidente democrático, a estrutura do Estado funciona igual. No Brasil, não. A estrutura do Estado está lá para servir. Família tal, família... Né? É os Gomes, é os Sarneys, essa gente toda, porra. Né? É esse pessoal que está no STF, tudo picareta, todos, do primeiro ao último. Picareta, para usar um termo brando. Né? Porque eles, quando querem ofender os outros, chamam, se ele dá um peido, eles chamam de genocida. Né? Como é que o Sérgio Moro conseguiu enganar 99% da população brasileira? Porque o que ele estava fazendo era real. Né? Quer dizer, ele fez o serviço dele muito bem feitinho. A gente só não sabia os planos que ele tinha em seguida. Quando terminou aquela parte do serviço, ele falou, agora eu vou para o capítulo 2. Aí ele se revelou. Mas ele não estava fazendo nada errado antes. Agora, se você olhar as coisas que ele não fazia, você começa a entender. Porque ele nunca mexeu com nenhum tucano. Né? A corrupção tucana era intocável. E ele é um tucano, ele não passa de ser um tucano. Ele é um servidor do Zé Serra. Você vê, agora a Polícia Federal descobriu que o Zé Serra pegou dinheiro caixa 2 na eleição de 2014, vai lá investigar o Zé Serra, daí entra o STF para proteger. Não, o Zé Serra não pode, ele é intocável. O que é isso aí? É a picaretagem tucana, a qual o STF serve. O senhor acredita que na atualidade, na próxima eleição, Bolsonaro tem chance, mas a pedra do sapato do Bolsonaro é
o PT ou não? Ou é todo esse conjunto? É esse conjunto inteiro. Não é só. Não, o PT está muito debilitado. Né? O PT hoje não tem 5% da força que tinha antes. Por quê? O negócio do Lula foi muito escandaloso, não dá para esconder. Isso é uma mancha oceânica numa cueca continental, você está entendendo? Não dá para esconder um treco desse. Né? Então, a reputação do Lula acabou. Ninguém mais vai confiar nele. Né? Tem esse pessoal que insiste, Gleisi Hoffmann, etc. Mas dizem até que é namorada dele, não sei. Né? Espero que seja, porque daí pelo menos tem uma justificativa. Né? Eu não posso deixar de perguntar, com essa crise toda nós aqui morando aqui nos Estados Unidos, somos brasileiros e são os dois países que estão em evidência na Covid. Como se houver essa crise da Covid? Olha, eu acho que esse problema tudo é muito menor do que as pessoas dizem. Claro que existe o vírus, etc. Mas eu acho que ele está afetando menos de 10% dessas pessoas. Você vê aquele deputado italiano que denunciou na Câmara dos Deputados italianos, falou, olha, 94% dos camaradas que dizem que morreram de Covid morreram de outras coisas. Em São Paulo, o governador, esse idiota do Dória, não baixou lá um decreto que qualquer um que morra de doença respiratória tem que dizer que foi Covid. Eles fizeram isso no tempo do tabagismo, meu Deus do céu. A ONU baixou lá uma instrução seguinte: qualquer fumante que morra de doença pulmonar cardíaca tem que botar causa-morte tabagismo, independentemente de exame. Bom, daí começou a morrer gente pra caramba de tabagismo, né? Tem uma tia que morreu com 92 anos. Qual é a causa-morte? Botaram tabagismo. Por que a pessoa tem que continuar vivendo depois dos 92 anos? Não é isso? Então, é verdade que ela fumava, mas quer dizer que se ela não fumasse, ela ia viver até os 140? A corrupção no Brasil... Existe um artigo do Walter Williams, o economista Walter Williams. Ele mostra que essa estratégia, como foi a estratégia publicitária da campanha antitabagista, que exagerou monstruosamente os dados, inclusive usando argumento do fumo passivo, que é uma coisa que não existe, isso é fraude, uma fraude estatística. Tá certo? E a gente comparando o que eles fizeram nessa época com o que fizeram com o Covid, fala, o fumo foi o balão de ensaio. Não deixe de ler, já procurou Walter Williams. Esse é um homem inteligentíssimo que tem aqui. Né? E... A corrupção no Brasil, ela continua em evidência. Essa Covid aí parece que abriu novamente as porteiras. Nossa Senhora, isso foi, como disse, caiu do céu, né? Caiu do inferno, na verdade. Né? Deu para esses picaretas tudo que eles queriam, porque daí deu autoridade. Você pode prender qualquer um, pode fazer o que quiser, as pessoas têm que te obedecer. Né? Quer dizer, implantaram uma ditadura por causa disso. E era exatamente o que queriam. E o Covid serviu de pretexto. Agora, está na cara que essa cloroquina resolve o problema, se aplicado no início, e eles querem proibi-la. Por quê? Porque eles querem impor uma vacina chinesa. Tinha que ser chinesa, tem que ser de dinheiro chinês, bicho. Né? A China está comprando consciências aí uma atrás da outra. Eu sempre soube que isso ia acontecer, porque faça o seguinte teste. Que país que ficou rico negociando com a China? Nunca nenhum. Agora, que país ficou rico negociando com os Estados Unidos? Todos, inclusive a China. A China não existiria sem o dinheiro americano. Inclusive foi burrada, porque já no tempo do Clinton, né, você vê, o governo chinês deu dinheiro para a campanha do Clinton. O Clinton foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi perdoar os espiões que estavam fazendo espionagem atômica em Los Alamos. Né? Ora, é claro que isso é corrupção. Sobre, então, a eleição americana, eu acho que o Trump ainda ganha por falta de alternativa. Não precisa fazer muita coisa. Ora, se o meu oponente fosse o Biden, eu falei, tá ótimo, manda 2. E a política, o senhor acredita que hoje essa briga, podemos dizer, uma briga comercial, e agora o Trump usa muito o termo o vírus chinês, que acredita. O senhor acredita que realmente a China foi omissa? Que o vírus é chinês, é obviamente chinês. Agora, até hoje eu não sei se essa onda universal, que eles chamam de pandemia, eu não uso esse termo para mim é fraudulento, foi criada pela China para tirar vantagem nacional, ou se foi criada por uma rede internacional
tá certo? De bilionários interessados em criar uma nova ordem mundial. Até hoje eu não sei. E eu acho que nós não vamos saber isso aí tão cedo. Nós vamos saber disso daqui 20 ou 30 anos, quando nós tivermos os documentos. Então, claro que os chineses têm culpa, mas a culpa não é só deles. Nelson Rodrigues disse que na debilidade mental é tão votalizada que nós até respiramos. Qual a diferença do idiota daquela época e o de hoje? Nossa, piorou muito. Pô, eu escrevi, quer dizer, em 94, 95, eu estava escrevendo o livro O Imbecil Coletivo, pegando os intelectuais mais proeminentes e mostrando como eram burros. Só que hoje, os intelectuais daquela época, meu Deus, parece Aristóteles, se você compara com o que nós temos hoje. Como é que você vai, naquela época, né, falar do Leandro Conde, da Mariana Chauí, como é que eu vou comparar isso com o Lula Chakra, ou com esse Luciano há mil anos, né? Ou com o Felipe Feto? Não dá. Quer dizer, eu tenho saudade do Imbecil Coletivo. Então, o senhor falou agora do Felipe aí. Como um jornal, como o New York Times, publica um vídeo dele falando as asneiras que ele falou? O New York Times é um jornal falido que teve que alugar metade do seu edifício para poder pagar a folha de pagamento. É um jornal que já está destruído. Não tem leitores mais, né? Então, agora, no Brasil, ainda tem um prestígio enorme. Aqui nos Estados Unidos, ninguém liga para o New York Times. Você verá, no ano 2000 eu estive aqui e fui conversar com um sujeito chamado Brent Bozell. Tinha um negócio chamado Media Research Center. Ele pegava o noticiário do dia, botava tudo no computador, tabulava para ver o que ia dar. E ele disse, olha, essa grande mídia nos Estados Unidos vai acabar. Em 10 anos tudo isso vai estar... E aconteceu isso mesmo. Você vê, o New York Times estava mal das pernas, Los Angeles Times estava mal das pernas. Né? Você vê, a única televisão, a única que tem sucesso mesmo, né, é a TV mais conservadora que tem. Os outros estão tudo mal das pernas. E o Felipe Neto, ele é o reflexo da nossa educação no Brasil? Ou se é. Né? Ele é o produto mais caprichado da estupidez nacional. Não é possível que a cara desse, né? E se falasse 20 anos atrás, ninguém ia acreditar que um tipo desse ia aparecer. É um sujeito que não sabe falar, não sabe escrever, não sabe nada. Ele sabe, assim, enganar criancinha. Sabe, assim, subiu na vida ensinando criancinha a falsificar documento. Né? E o pessoal ainda acha lindo. A tecnologia atrapalha a educação, porque hoje a gente vê, olha, as crianças não têm acesso à internet, olha, não tem computadores, ou seja, e os livros? A criança não precisa de nada disso, meu Deus do céu. Você veja, países da África, da Ásia, você vê criancinhas aprendendo na rua, com uma lousinha na mão. A professora dando aula na rua, elas aprendem. Né? Aprende, começa a aprender assim, depois vai estudar em Harvard, vai estudar em Londres. Né? Agora, no Brasil precisa todo um aparato técnico. Isso é absurdo. Né? Você veja, o que eles fazem com a educação é torná-la mais difícil e mais cara. Para quê? Porque querem ganhar dinheiro com isso. Em 2012 aqui eu estava... Esse seu lema, eu gostaria de fazer um teste com o seu lema. Seu lema, deixa eu avaliar a sua cultura. Vamos ver se o senhor educou a si mesmo. Antes do senhor querer consertar a educação nacional, eu não tenho capacidade para consertar a educação nacional, mas o senhor acha que tem. Então vamos ver como o senhor educou a si mesmo. Quer dizer, além de fazer dinheiro, o que mais o senhor sabe? O senhor é capaz de fazer uma redação de 20 linhas sem ter 20 euros? Eu duvido. O senhor acha que no final da vida vai para o céu ou para o inferno? Eu espero ir para o céu. Meu sonho é chegar no céu e Jesus falar assim para mim, depressa, entra correndo que agora não tem ninguém olhando. Olha, em 2012, o livro, o mínimo que... Aqui no livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, o senhor previu que o conservador que não fizesse concessões seria levado ao poder. Acertou em cheio? Em cheio. Funcionou. Agora, ele fez concessões depois de ser eleito, é evidente, senão não teria sido eleito. Se essas concessões vão dar certo ou não, eu não sei. Na política, nada é do jeito que a gente quer. Você sempre tem que se adaptar a coisa que você não gosta. Espero que dê certo, espero que ele tenha sorte
Mas que ele dormiu no ponto, não destruindo os inimigos, dormiu no ponto. E o senhor acha que agora esses inimigos vão... Esses inimigos estão muito fortes agora. Não eleitoralmente. Eleitoralmente ele ainda é o bambambam. Né? Quer dizer, na votação ele ganha. Mas tudo que ele vai fazer, eles colocam um obstáculo, ele não consegue fazer. Você vê, até a reforma da Previdência, que até agora os caras estão amarrando. Porque eles não querem que ele tenha... Eles sabem que ele sabe o que fazer. Ele sabe o que o Brasil precisa. E ele faz as coisas certas. Por isso que eles o odeiam, pô. Porque ele faz as coisas certas e dá certo. Então não podemos deixar ele fazer. Ele é excelente administrador. Acho o melhor que nós já tivemos. Mas essa corrupção inteira, por exemplo, eu venho de uma cidade muito pequena no interior de Pernambuco. Ultimamente eu tenho brigado muito para que as coisas lá sejam transparentes. E é difícil. Por que isso? Por que o governo federal não faz uma força-tarefa contra todos esses municípios para abrir a caixa preta, por exemplo? É o tal negócio. É isso que eu achava que o Bolsonaro tinha que começar fazendo. Assim que você tem o poder, você tem o cargo, você precisa assegurar que esse cargo vai te dar o poder. Né? O poder é o seguinte: quantas pessoas te obedecem? Não é quantas pessoas votam em você. Né? Todo mundo vota no Bolsonaro, mas chega em voto, funcionário, ninguém obedece a ele, porque está tudo na mão do inimigo. Então ele tinha que consolidar o seu poder primeiro. Como isso? Destruindo o poder desses bandidos. Quer dizer, a parte policial persecutória tinha que ser a primeira coisa. Ele devia dizer: olha, nesse primeiro ano não vou fazer nada, não vou fazer reforma da Previdência, não vou consertar coisa nenhuma, só vou combater o crime. Né? Durante esse ano todo. Sobretudo o crime das altas esferas, sobretudo o tal colarinho branco. Era o que ele tinha que ter feito. Mas ele não quis, ele quis bancar o bonzinho e falou: não vamos. Né? Bom, já estou caminhando aqui para o encerramento, professor. Agora eu só queria... Esses aproveitadores, que podemos dizer assim, que apoiaram o Bolsonaro, né? Como já falamos, Alexandre Frota, todos esses, na próxima eleição, que chance que eles têm? Nenhuma, mas já acabaram. Eleitoralmente estão liquidados. Eles podem, assim, através de amizades, etc., conseguir um carguinho aqui, um carguinho ali, uma verba aqui, outra verba ali. Isso eles podem fazer. Quer dizer, eles não vão sair da política, mas vão ficar, né, nessas funções secundárias. Eleitoralmente eles não são mais nada. E todos esses que se aproximaram, então, do Jair Bolsonaro, do governador do Rio... O povo brasileiro não suporta traidores. Não suporta. E eles agiram como tal. Burros, né? Metido, burro. Por que não vieram pedir o conselho para mim? Por que a Joyce, eu estava dando bons conselhos para a Joyce, por que não veio pedir conselho na hora de fazer isso? Devo brigar com o Bolsonaro? Eu falei: não faça isso, mas nem cagando, mas nunca na sua vida. Gruda no homem e tudo vai dar certo para você, mas não. Achou que tinha força própria. Professor, muito obrigado. Eu queria que o senhor, só para encerrar, dissesse o seguinte: hoje o Brasil está nessa crise. Qual é o caminho que o Bolsonaro tem que seguir agora? Seguir o povo, ouvir o povo, fazer o que o povo diz. Em parte ele faz isso. Na parte de obras públicas, economia, ele está fazendo isso. Mas tinha que ver, ele tinha que perguntar ao povo: o que eu faço com esses inimigos que não me deixam governar? Ele que pergunta ao povo. Por exemplo, ele tem que apelar ao plebiscito. A minha ideia, quer dizer, não é democracia plebiscitária como regime, é como um período, com a preparação de um novo estado de coisas. Entrega o destino do país para o povo. O povo sabe o que fazer. Qualquer povo sabe, meu Deus do céu. Você vê, a maioria popular nunca é de idiotas. Idiota é sempre minoria. Muito obrigado, professor. Então é isso. Obrigado, eu.